programa Câmara em Debate é a oportunidade de você, cidadão, conhecer o novo perfil da Câmara de Vereadores de Maceió. Ela mudou, está muito mais representativa e, por isso, há necessidade de que você conheça quem são os seus representantes. No programa de hoje, estamos recebendo Fábio Costa, ele que é delegado e foi eleito pelo PSB, está em seu primeiro mandato. Fábio, nós estamos dando a oportunidade de todos os vereadores que têm vindo aqui, mesmo com toda essa demanda, né, de comunicação, informação, rede social, mas para que os vereadores possam se apresentar. Quem é Fábio Costa? Bom, Marcos, o Fábio Costa é uma pessoa tão parecida com tantos brasileiros, né, com a maioria dos brasileiros. Eu venho de uma origem extremamente humilde, né, na verdade, essa história começa quando minha mãe, lá no Rio Grande do Norte, teve um relacionamento rápido com um alagoano, né? E aí desse relacionamento ela acabou engravidando de mim e esse meu pai biológico acabou retornando para Alagoas. Eles não continuaram no relacionamento e aí acabou que minha mãe acabou inicialmente me criando sozinha, né? E ela acabou indo para Pernambuco, né? Para a casa de uma irmã, de uma tia minha, que também morava numa situação bastante limitada, né, de vulnerabilidade social, morava numa casinha muito humilde. E aí minha mãe foi para lá, ficou morando com ela, teve que trabalhar, fazer trabalhos informais, em casas de família, como doméstica, até que conheceu meu pai não biológico, o Antônio, né, que trabalhava numa firma, numa empresa, era operário de máquinas, e aí eles tiveram um início de vida, e esse meu pai não biológico acabou me registrando como filho, né? E aí, recentemente, eu estou pulando um pouquinho a história, mas recentemente acabei conhecendo, e aí é uma outra história que eu vou contar em outro momento, acabei conhecendo o meu pai biológico, que hoje está vivo e reside em Arapiraca, né? Então, conheci uma outra parte da minha família que até algum tempo atrás eu não conhecia. Mas o fato é que, no início dessa história da minha mãe, ela sozinha, ela acabou ocupando uma área, né, dita área de invasão, num morro, lá na periferia de Pernambuco, e construiu um barraco, né, de tábua, e aí foi para uma mata lá próxima, colher madeira para construir esse barraco, e essa foi nossa moradia no início da nossa vida. Durante esse início da nossa vida, meu pai, não biológico, morou com minha mãe nessa residência, e eles com muito trabalho, depois construíram uma casa de alvenaria, né? Nessa rua, né? Uma rua, numa área como eu disse, de morro, enfim, que não era calçada. E eu vivi toda a minha infância nessa realidade, estudando em escola pública. Muitas vezes eu ia para a escola e quando estava chovendo sujava minha farda de lama, chegava um pouco sujo, enfim. Mas acabou que o mínimo, minha família sempre, meus pais sempre lutaram para que não faltasse, através de muito trabalho, de muito esforço, sempre me orientando através dos princípios cristãos. Minha mãe sempre foi evangélica, né? Enfim, então sempre nos colocando ali aqueles princípios cristãos e uma criação, digamos assim, muito rígida do ponto de vista da disciplina, enfim, juntamente com meu pai. E aí eu morei nessa realidade até por volta dos 17 anos, quando meu pai acabou falecendo, né? Ele teve um aneurisma cerebral, esse meu pai não biológico teve um aneurisma cerebral, acabou falecendo, e eu tive que mudar o rumo da minha vida, porque minha mãe ficou numa situação muito difícil, não estava preparada para aquela situação. Eu não consegui emprego, logo em seguida fiz os 18 anos de idade, e percebi que eu tinha que fazer alguma coisa drástica para mudar essa realidade e ajudar minha família. Foi quando eu comecei a iniciar os estudos, né? Eu comecei a estudar para concurso público. E para resumir a história, Marcos, eu acabei fazendo alguns concursos, e dentre esses vim fazer um concurso aqui em Alagoas, né? Em 2002, eu fiz o concurso inicialmente do Corpo de Bombeiros Militar, aqui de Alagoas, fui aprovado e passei 12 anos no Corpo de Bombeiros Militar, e aí entrei como soldado, né? Passei por algumas promoções e fui até segundo sargento, quando então fui aprovado no concurso de delegado da Polícia Civil. Então, durante esse tempo, nessa situação de periferia, acabei passando, como eu disse, por situações que todo brasileiro passa, né? Você foi assediado pelo crime, de alguma forma, ou pelo menos
tinham situações ali próximas a você relacionadas a tráfico, algo do gênero? Não, eu não diria que eu fui assediado, porque minha família me protegia, como tinha um cuidado muito grande, né, mesmo diante dessa situação. Sempre me disse o que era correto, né? Tanto é que as pessoas falam que quando você está ali numa comunidade, num local muito pobre, você acaba se inspirando em criminosos, e aí eu discordo, né? Particularmente eu discordo, porque quando eu busquei me inspirar em algumas pessoas para tentar mudar o rumo da minha vida, eu me inspirei em pessoas que venceram na vida pelos bons caminhos, através do trabalho, através dos estudos. E inspirei particularmente pessoas que foram aprovadas em concurso público, que viviam uma realidade muito próxima da minha, né? Então, iniciei os estudos com muita dificuldade, passei no concurso aqui e graças a Deus nunca enveredei por um outro caminho, um caminho errado. Acho que o livre-arbítrio e a liberdade que a gente tem de dizer qual o caminho que a gente quer seguir, por onde a gente quer enveredar, eu acho que isso é a força que nos move. Cada um de nós tem a liberdade de seguir o seu caminho. Eu acho que por mais que haja algum tipo de influência, é você que decide no final das contas para onde você quer seguir. Você teve essas dificuldades pessoais que depois passaram a ser conquistas, já que você venceu aí pela educação, vejo que é uma referência importante, né, na sua formação, mas onde é que a política, onde é que o interesse por ela surge na sua vida? Na verdade, mais uma vez, né, como qualquer brasileiro, nunca fui ligado à política. Eu não tenho nenhum parente na política, eu não tenho amigos na política, eu não tinha ninguém próximo na política, absolutamente ninguém. Nunca fui ligado, nunca fui filiado a nenhum partido político, né? Mas eu acho que a gente está vivendo um momento recente na nossa história no Brasil, que as pessoas comuns estão se interessando pela política, estão procurando saber o que de fato fazem os políticos, os seus candidatos. Enfim, há uma discussão, e todo mundo percebe isso, muito intensa hoje na política. As famílias discutem política. Então, nesse processo, acabei me interessando um pouco, não pela política partidária, mas o cenário nacional, enfim, quem seriam os nossos representantes. Acabei tendo um pouco mais de interesse por esse tipo de política, não é? Então, eu sempre atuei, não é, Marcos? Quando eu escolhi fazer inicialmente o concurso do Corpo de Bombeiros, sempre escolhi essas funções porque tinha oportunidade de, além de trabalhar, enfim, ter uma remuneração, mas poder ajudar as pessoas diretamente através do nosso trabalho. Tem no Corpo de Bombeiros, sempre atuei no resgate, né, que é no atendimento pré-hospitalar, quando há os casos de acidentes, enfim, de presos em ferragens, e depois fiz curso de resgate para tirar pessoas em situações difíceis, inclusive uma acabou se tornando conhecida, que foi o salvamento de um suicida, né, que se tornou um caso que se tornou conhecido nacionalmente, inclusive, que repercutiu nacionalmente. Então eu tive essa oportunidade de atuar diretamente ajudando as pessoas e posteriormente na Polícia Civil também, como delegado de polícia, combatendo o crime organizado, ajudando na promoção da justiça, retirando criminosos periculosos de circulação. Então isso acabou que a oportunidade de vir para a política pudesse também ajudar as pessoas, mas dessa vez nesse outro campo, não mais tratando da origem dos problemas, mas agora, quem sabe, tentando buscar soluções para esses problemas. Eu acho que isso é o grande diferencial da política. Você não trabalha ali mais nas consequências de determinados problemas sociais, mas você acaba procurando buscar soluções efetivas através da política. Só que tem um detalhe, né? Não é tão simples assim como o delegado coloca, porque essa entrada dele na política o coloca como o vereador mais votado de Maceió e, consequentemente, uma surpresa para alguns, né? Que diante da sua falta de tradição na política. E você deve isso a quê? De alguma forma você imaginava que o contato com o seu eleitorado poderia lhe colocar na situação tão privilegiada, digamos? Olha, eu atribuo isso a alguns fatores, né? Dentre os quais, primeiro, nosso trabalho, né? A nossa trajetória de quase 20 anos atuando na segurança pública, inicialmente como bombeiro militar e depois como delegado de polícia, né? Um trabalho de destaque, sobretudo na DEIC, combatendo também o chamado novo cangaço, né? Organizações criminosas que atuam explodindo agências bancárias aqui no Estado, um trabalho que ficou conhecido em todo o Estado.
e também quando da campanha eleitoral, trazendo sinceridade para as pessoas. As pessoas estão cansadas, sabe, Marcos, daquele tipo de promessa que muitas vezes não serão cumpridas, aquele discurso vazio, aquela fala tradicional, aquela fala já programada, sabe, aquelas bravatas. Então a população ela já está começando a identificar essas pessoas que se vestem de um personagem, né, que efetivamente não vivem daquilo que falam, que prometem. Então eu acho que o que nos deu essa votação expressiva foi essa comunicação direta com as pessoas, já que a gente não utilizou recurso de fundo partidário, eleitoral. A gente conversou diretamente com as pessoas nos grandes centros, nas feiras, enfim, tendo um contato direto das pessoas, e aí a gente passou a perceber que sim, poderia haver uma votação expressiva, porque a gente tinha um feedback muito positivo nas ruas da população. Então eu acho que, além do nosso trabalho na segurança pública, foi essa forma de se comunicar diretamente com as pessoas, levando sinceridade e não fazendo falsas promessas, dizendo que quando nós chegássemos onde nós estamos hoje, iríamos defender os interesses mais ilegítimos da população. E quais são as bandeiras que você traz para a Câmara de Vereadores? Olha, como eu tenho até pela minha história, né, vivi numa família que me trouxe disciplina familiar, princípios cristãos, então eu vou sempre defender esses valores, sabe, Marcos? Valores que a maioria da população defende, né? Que ela possa exercer os seus valores, na maior parte das vezes valores cristãos, não é? Defender valores da família, enfim, defender princípios que a população muitas vezes nos cobra, não é? Diretamente, ou seja pessoalmente ou através das redes sociais. Então a gente se propõe a defender o interesse direto das pessoas. O fato de você ter tido em algum momento da sua vida experiência como bombeiro, hoje como delegado, de algum modo ajudam na construção do seu mandato? Você acha que isso traz que experiência para o seu mandato? Soma, sem sombra de dúvida. Primeiro, no bombeiro, a questão da disciplina militar, né, do regime militar pelo qual passei durante tanto tempo, né, e atuando, arriscando a vida, muitas vezes, ou quase todas as vezes, sem conhecer aquelas pessoas que a gente estava ali resgatando, né? Foi o caso do suicida que eu citei ainda há pouco, que a gente se lança de um prédio com um risco iminente de morte, e agora, posteriormente na Polícia Civil, como delegado de polícia, se arriscando no combate direto, no confronto com criminosos, ajudando na promoção da justiça, sem sombra de dúvidas. Esses princípios que eu adquiri nessas profissões, eu acho que auxiliam no meu desempenho como vereador hoje, aqui em Maceió. Normalmente o primeiro ano, que é o ano de contato com a casa, compreender inclusive a própria burocracia, o sistema, né, como ela funciona, e fazer com que o que era discurso ou promessa se torne realidade, é difícil, né, para os vereadores em seu início. Mas você já teria como destacar alguma proposta, alguma ideia, algum projeto que já teria avançado já nesse primeiro ano? Sim, a gente tem alguns projetos já protocolados, alguns inclusive já aprovados, né? Primeiro, eu queria fazer uma observação aqui, que eu particularmente não defendo um protocolo exagerado de projetos de lei, muitas vezes desnecessários, muitas vezes sem aplicação prática na sociedade, para mostrar para a população um número, né? Mostrar uma quantidade. Isso é muito fácil de fazer. A gente poderia fazer o chamado copiou e colou, né? E fazer o protocolo aí semanal de centenas de projetos de lei. Eu não comungo desse pensamento. Eu prefiro prezar pela qualidade, para que esses projetos eles impactem diretamente na população. E a gente divide esse nosso tempo entre as propostas legislativas e também a fiscalização, que a gente também faz um trabalho e que é uma das funções do vereador, a fiscalização da aplicação dos recursos públicos. Mas posso destacar alguns projetos, né, como por exemplo Faixa Amarela, que destina ali uma área no calçadão de Maceió e em outras áreas para que os ambulantes possam ter a sua liberdade do seu comércio, para que o poder público não chegue, a polícia ou a guarda municipal não chegue e tire aqueles comerciantes daquele local. Respeitando naturalmente a distância correta com os comerciários, com os comerciantes, para que não haja aí um conflito de interesse. Mas
os ambulantes estão lá no centro, estão trabalhando, buscam também o seu sustento, precisam ser respeitados, precisam ser tratados com dignidade. Então o projeto Faixa Amarela delimita um espaço em que esses ambulantes possam atuar. Nós também protocolamos um projeto de lei que ficou denominado de Ronda Maria da Penha, que é criar no âmbito municipal, através da Guarda Municipal, a Ronda Maria da Penha, em que guardas municipais treinados, especializados no atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica possam auxiliar essas mulheres nessa situação, orientando, enfim, encaminhando para os órgãos especializados, enfim, dando todo o apoio que elas precisam após sofrer esse tipo de violência tão covarde, né? Também protocolamos um projeto de lei que prevê que os usuários do Sistema Único de Saúde possam marcar consultas médicas e odontológicas através de um site da Prefeitura. Também protocolamos um projeto de lei em que a Prefeitura disponibilize no site também da Prefeitura a lista de esperas das escolas e das creches municipais, para que a população possa acompanhar se há de fato uma demanda muito grande em relação a esse serviço, para que a gente possa brigar, se for necessário, por mais vagas. Então, sobre esse projeto que prevê a marcação de consultas médicas e odontológicas, é muito importante isso, Marcos, porque a gente ainda vê nos postos de saúde pessoas que submetem a vender esses lugares nas filas, a vender fichas. Nós flagramos isso numa fiscalização nossa e fizemos a devida denúncia, né? Então isso vai permitir que a população não fique mais exposta, né, muitas vezes durante toda a noite, varando a madrugada e chegando pela manhã e não conseguindo marcar essa consulta. Então isso vai tirar essas pessoas desse constrangimento, passando horas a fio em filas e não conseguindo marcar essas consultas. Essa possibilidade de marcação online vai trazer mais dignidade para os usuários do Sistema Único de Saúde. O senhor falou que construiu uma campanha tendo muito contato com as pessoas, contato direto. Acredito que parte desses contatos também pelo universo das redes sociais. Ela hoje, as redes, de algum modo hoje, são um suporte para o seu contato com o seu eleitorado? Como é que ele se dá nesse momento? Olha, Marcos, eu acho que se não fossem redes sociais, eu não teria sido eleito, tá? Porque a gente sabe que muitas vezes os políticos eles têm os seus redutos, eles têm, enfim, uma forma de conquistar os eleitores, né? E a gente veio com um tipo de proposta totalmente diferente, né? Defendendo os interesses gerais da população e não de pequenos segmentos ou fazendo algum tipo de assistencialismo, beneficiando algumas pessoas diretas. A gente fez uma campanha voltada para todos os maceienses e não para alguns bairros, para algum segmento de pessoas específicas. Nós nos propusemos a defender os interesses de todos os maceienses. Então, as redes sociais permitiram que pessoas como eu chegassem até a Câmara Municipal gastando praticamente nada, né? Nossa campanha, como eu disse, foi muito barata. A gente teve que imprimir apenas alguns santinhos e, enfim, utilizando as redes sociais, nós conseguimos essa votação tão expressiva. Isso é um fenômeno recente, né, da política brasileira, que diversas pessoas, deputados, enfim, senadores, diversos políticos, inclusive o presidente da República, conseguiu se eleger tendo um contato direto com as pessoas. Então, você que está assistindo pode, claro, continuar mantendo, né, ou buscar contato também com o vereador Fábio Costa pelas redes sociais. Já te falou aqui, quando o senhor falou da sua origem, vindo também de aglomerados urbanos, né, subnormais, conhecidos como favelas, né, tem uma realidade difícil, não só urbana, social, mas principalmente da violência. Como o senhor tem uma experiência na área de segurança pública, de algum modo, o senhor falou de um projeto aí, a Ronda Municipal, né, Maria da Penha, o senhor pode contribuir com esse tema? Essa é uma ideia também, trazer essa experiência para o seu mandato? Apesar de não ser uma aspiração natural do município, o combate à violência, mas eu imagino que a Guarda Municipal ela pode sim atuar auxiliando as polícias no combate ao crime, né? A gente já vê alguns estados que equiparam as suas guardas municipais e essas guardas auxiliam no trabalho preventivo em relação à criminalidade. Então, eu pretendo sim buscar melhorias para a Guarda Municipal, equipar a Guarda Municipal, dar mais dignidade ao que é mais importante da Guarda, que são os servidores, que são os guardas municipais, para que essa instituição tão importante no município possa auxiliar as forças policiais combatendo o crime e trazendo uma sensação maior de segurança para os maceienses.
Há um dispositivo, né, pelo menos em nível nacional, que já garante a guarda, inclusive o porte da arma. E não, em Maceió isso foi algo que não avançou. De algum modo, o senhor, com a experiência que tem, pode contribuir com esse debate? Olha, alguns guardas municipais, poucos, já têm o porte de arma, né? O único impedimento aqui em Maceió, para você ter uma ideia, Marcos, é o custo do curso, o custo da habilitação desse guarda. Preparação dele. A preparação, ele tem que efetuar, salvo engano, eu acho que são 3 mil disparos, enfim, é alguma coisa assim muito exagerada para quando você vai formar toda uma guarda, então isso deixa muito oneroso para o município, né, para a gestão, habilitar esses guardas para que eles tenham um porte de arma. Então, ou a gente tem duas opções aí, ou altera essa legislação, flexibilizando mais, permitindo que os guardas consigam se formar com menos custo, ou então conseguindo mais recursos para que a gente possa possibilitar para que mais guardas adquiram o porte de arma e possam estar preparados para enfrentar a criminalidade que na maioria das vezes está armada e muito bem armada. No processo de pesquisa para essa entrevista, vereador, pude perceber que recentemente nas suas redes sociais o senhor dialogou com representantes do movimento negro, né, militância do movimento negro, que apoia um projeto na casa para a criação de cotas, né, para negros nos concursos públicos municipais. O senhor pediu vistas desse projeto. O senhor é contra isso? Quer aprimorá-lo? O que é que aconteceu? Olha, eu sou contra, na verdade, eu não sou contra as cotas, né? Eu acho que as cotas nos serviços, nos concursos públicos podem trazer um papel social muito importante, muito relevante, de justiça inclusive, equiparando situações que são naturalmente desiguais. Agora, eu particularmente não sou um defensor da ideia das cotas exclusivamente raciais, né? Até porque a gente pode ter casos em que o filho de uma pessoa negra possa estar numa situação social muito melhor do que o filho de um branco que seja muito pobre. Você pode ter, por exemplo, o filho, criar um exemplo aqui agora, o filho de um servente de pedreiro branco, ele não vai ter acesso à cota que o filho de um executivo negro possa ter, porque nesse ponto se cria um critério exclusivamente racial. Eu defendo que se a gente vai criar uma cota para os concursos públicos, a gente estipule ou imprima aí uma cota social, que leve em consideração a condição social daquela pessoa, e se ela também, por exemplo, passou pela escola pública, que eu acho que são as pessoas que efetivamente necessitam de chegar lá na frente numa situação de igualdade. Ao invés disso, a gente deveria brigar pela melhoria do ensino básico público, para que as pessoas tivessem esse ensino melhor, um ensino de qualidade, para que quando chegasse lá na frente não precisassem dessas cotas, pudessem competir de maneira de igualdade com os demais candidatos. No seu discurso aqui de estreia, né, o senhor utilizando ali a tribuna, o senhor fez menção a uma empresa de recapeamento que prestava serviço ao município, e eu queria saber se isso já foi resolvido, já que o senhor apresentou muitas provas, né, robustas inclusive, até podiam servir de referência para uma investigação. E também uma denúncia sobre contaminação do lençol freático, né? Quer dizer, foram dois momentos em que prevaleceu ali o vereador com espírito de delegado, de investigação. O que é que isso avançou? Primeiro que é um dos grandes papéis do vereador, né? A fiscalização, talvez o mais importante, né? Que é fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Nós descobrimos que havia, e que ficou conhecida como máfia da metralha, que pessoas, indivíduos particulares, tiveram acesso a uma área que é da prefeitura, um maquinário que custava mais de R$1 milhão, também da prefeitura, e essas pessoas não passaram por processo de licitação, foram escolhidas a dedo para operar toda aquela estrutura, uma área enorme de alguns hectares, e também um maquinário como falei, de mais de R$1 milhão. E ali, recebendo toda a metralha da cidade, triturando, né, processando essa metralha e depois vendendo. Então, essas pessoas, esses particulares, estavam tendo um lucro absurdo, né, através do benefício que foi criado através da gestão anterior. As pessoas estavam ficando ricas com esse processo, né? Então, você imagina, você gestor, escolhe as pessoas ali, os amigos, chamados amigos do rei, e diz,
tem uma coisa boa aqui para você não precisa passar por um processo de licitação, você vai operar essa área aqui da prefeitura, esse maquinário, você vai faturar, enfim, isso não existe, né? Isso não é nem um pouco republicano. Nós fizemos a denúncia, apresentamos todas as provas e a prefeitura e a gestão atual fez sua parte e encerrou essa atividade e finalizou esse contrato que existia com esses particulares. Fizemos a denúncia, né? Formulamos, apresentamos todas as provas ao Ministério Público Estadual, esperamos que esses indivíduos paguem nas duras penas da lei por esses crimes que praticaram. Não só eles, mas aqueles que permitiram que eles operassem aquela usina de metralha. Sobre a denúncia também da contaminação do lençol freático, né? O senhor fez essa suspeita, pelo menos, né? Já que o chorume ali na região de Cruz das Almas estava seguindo até para o mar, né? Esse processo também caminhou, vereador? Olha, fizemos também uma denúncia em relação ao aterro sanitário, né? Na verdade, nós constatamos diversas irregularidades que vêm da gestão anterior, esperamos e cobramos que a gestão atual encerre, enfim, rompa com esse ciclo de erros que estavam sendo cometidos na gestão anterior. A gente percebeu, por exemplo, Marcos, qual é a concepção do aterro sanitário? É que você acabe com aqueles lixões a céu aberto, que você não mais cause prejuízo ao meio ambiente. Se contenha o lixo ali, uma nova concepção, né? Que você respeite o meio ambiente. Mas o que estava acontecendo? O pessoal não estava dando conta do chorume que estava sendo criado no aterro de Maceió e estava levando para o mar novamente. Ou seja, o que mudou? O que muda? Quando a prefeitura paga milhões de reais nesse contrato de concessão para a empresa privada e ele pega o chorume que é criado ali, que é gerado através do armazenamento de lixo e joga no mar, sem qualquer tipo de tratamento. A gente também constatou irregularidades na pesagem desse lixo, uma diferença na pesagem. A gente constatou também que o antigo lixão de Maceió, que faz parte desse contrato de concessão, precisava ser requalificado e isso não ocorreu. O antigo lixão de Maceió, ainda de Cruz das Almas, ainda continua lá praticamente abandonado, qualquer pessoa tem acesso e a gente sabe que ali gases se acumulam ali e é um perigo para as pessoas que acabam transitando por ali. Então são diversas denúncias que também foram apresentadas no Ministério Público e a gente espera, mais uma vez, que os órgãos de controle façam o seu papel e adotem as medidas cabíveis para que essa situação ela encerre de uma vez por todas. Delegado Fábio Costa, eu só tenho a agradecer a sua presença no programa Câmara em Debate. É possível que voltemos, né, a conversar em outras oportunidades, até porque o mandato está apenas começando, novas ideias deverão surgir. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Marcos. O programa Câmara em Debate volta com mais uma entrevista trazendo detalhes para você sobre como anda, né, a representatividade dos vereadores aqui na Câmara de Maceió. Até uma próxima oportunidade.